Bem-vindos aí a mais um unboxing. Hoje, capítulo 11 de Mateus. Você recebeu aí o guia de estudos. Se você estiver assistindo no vídeo, tem uma descrição embaixo. Na descrição do vídeo tem um link. Você pode baixar, tá certo? Nós já vimos até aqui que o Evangelho de Mateus ele se propõe a revelar que o rei prometido das nações, ele chegou. O rei é Jesus Cristo. Os capítulos 1 e 2 tratam da genealogia, do nascimento, da preservação do Filho de Jesus Cristo. Capítulo 3 e 4 nós temos o batismo dele no capítulo 3, nós temos a tentação dele no deserto no capítulo 4. Capítulos 5, 6 e 7 ele prega, e o capítulo 7, que é a conclusão do primeiro sermão, o Sermão do Monte, o capítulo 7 conclui nos dizendo que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos escribas e dos fariseus. Ele tinha autoridade para ensinar. Pois bem, o que Mateus faz na sequência é mostrar para nós que ele não tinha apenas autoridade para ensinar, ele tinha autoridade sobre tempestade, demônios, doenças, autoridade para perdoar pecados, autoridade para chamar os discípulos que ele desejasse. E é isto, portanto, que nós temos na narrativa do capítulo 8 e do capítulo 9 de Mateus. Nós temos Mateus demonstrando que Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele não apenas ensina com autoridade. E nessa narrativa do capítulo 8 e do capítulo 9, a gente vai ouvir uma fala aqui e outra ali, de seus discípulos admirados. Quem é este que a própria tempestade e os mares o obedecem? Nós vamos ver os demônios lá, o endemoniado na região de Gadara, dizendo: você, o Filho de Deus, chegou antes da hora. Mateus está nos mostrando que os discípulos de Jesus, aos poucos, estão vendo quem é Jesus. Estão aprendendo. O capítulo 10 é Jesus enviando os seus discípulos para pregar para os judeus. Esse que tem autoridade, ele confere autoridade aos discípulos e os envia. Capítulo 10. E ele os envia porque o capítulo 9 termina dizendo para nós que Jesus sentia compaixão das multidões que eram como ovelhas sem pastor. E aí os discípulos são enviados, capítulo 10. E isso nos traz ao nosso texto, capítulo 11 e o capítulo 12. Mas hoje apenas o 11. Eu cito o 11 e o 12, porque como eu coloquei aí no seu guia de estudos, esse quadro laranja do início, você observa que nós estamos chamando os capítulos 11 e 12 de a oposição do rei. Jesus sofrerá forte oposição. A oposição, a resistência ao ministério de Jesus vai esquentar. Então veja o que eu escrevi aí como introdução para a gente começar a desembrulhar o capítulo 11. Acentua a oposição ao Messias. A resistência ao ministério de Jesus já havia ocasionalmente esquentado. Por exemplo, eu coloquei aí, se você puder acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 3 e 4. Mas alguns escribas diziam entre si: ele referindo-se a Cristo, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse:
Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Então veja que os escribas, os fariseus, eles já estavam aqui e acolá, enfrentando Jesus de algum modo. Eles não estavam gostando do que eles estavam começando a ver. Toda essa autoridade de Jesus estava começando a incomodá-los. E aqui é o ponto central, você não pode perder isso de vista. Porque o Evangelho de Mateus tem a ver com autoridade. Autoridade do rei. Jesus termina o Evangelho de Mateus dando-nos a grande comissão, e o que Jesus diz? No preâmbulo, no cabeçalho da grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Vão e façam discípulos. E no capítulo 10, quando ele chama seus primeiros discípulos e os envia, nós somos informados de que ele deu autoridade a esses discípulos. Pois bem, na medida em que a autoridade de Jesus vai sendo revelada em Mateus, os fariseus vão ficando furiosos. Por quê? Porque a autoridade de Jesus coloca em xeque todo o sistema de vida deles. Porque o reino dos céus tem a ver com autoridade. É a submissão ao rei, ao reino. Não é? Então, esses fariseus, esses escribas, estão começando a ficar furiosos. Nós vimos aqui no capítulo 9, versículos 3 e 4. Agora, ainda no 9, verso 32. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se maravilharam, se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Os fariseus estão escutando isso. Jamais se viu tal coisa em Israel. Os fariseus indignados, sem saber explicar, eles dizem em verso 34, mas os fariseus, olha o mas, tentando contradizer essa multidão que já estava se admirando de Jesus. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Tudo bem que o que ele faz é sobrenatural, mas não é de Deus, é do demônio. Percebe? A autoridade de Jesus já está sendo colocada em xeque. Só que no capítulo 11, volta para lá, e no 12, começa a aumentar significativamente a temperatura. E duas coisas vão nos revelar a razão pela qual a temperatura está começando a esquentar. E é curioso isso. E aqui a gente vai lidar com uma das questões mais sérias na vida de um discípulo, a dúvida. A dúvida é a grande inimiga da nossa fé. E quem vai ficar em dúvida no capítulo 11? Quem? Ninguém menos do que João Batista. João Batista, aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem os profetas, João Batista que Malaquias profetizando vai chamar de o Elias que viria para preparar o caminho. Então João Batista e os discípulos de João Batista, capítulo 11, de 2 a 19, veja aí, 11, de 2 a 19. João Batista e os discípulos de João Batista vão ficar em dúvida. E por que eles vão ficar em dúvida é o que a gente vai discutir hoje. Depois disso, como se não bastasse essa dúvida, porque, poxa, você está andando ou está dando demonstrações de que você é o Messias.
as demonstrações, os milagres, a autoridade de Jesus para ensinar, a autoridade de Jesus para expulsar demônio. As evidências eram fartas, curas, exorcismos, tempestades acalmando, pecados sendo perdoados, discípulos sendo chamados, ou seja, só podia ser da parte de Deus o que estava acontecendo. Então, apesar de todas as evidências que sustentam a identidade de Jesus, a autoridade para ensinar, expulsar demônio, acalmar a tempestade, curar enfermos, perdoar pecados, chamar discípulos, João Batista fica em dúvida. Os discípulos de João Batista ficam em dúvida. E no capítulo 12, os líderes dos judeus vão se insurgir com maior força. Então é sobre isso que a gente vai ver hoje à noite. É disso que vai tratar. Nós vamos nos concentrar hoje na dúvida de João Batista e dos seus discípulos. Porque nós vamos descobrir que a dúvida deles é a nossa, vira e mexe. De algum modo, guardadas as proporções. Capítulo 11, versículo 1. Leia aí. Quando Jesus acabou de dar estas instruções, quais instruções? Olha aí, corre o olho na sua Bíblia. É bom você estar com a Bíblia junto com o esboço. Quais instruções? As instruções do capítulo 10. Lembra que Jesus enviou os seus discípulos? Capítulo 10, nós chamamos de sermão missionário de Jesus. Jesus deu as instruções, enviou os 10, e ele enviou os 10 com a missão específica de não seguir sequer na direção dos samaritanos. Você lembra? Capítulo 10, lá no início? Jesus queria que os seus discípulos se concentrassem nos judeus, em Israel. Ele veio para os seus em primeiro lugar, para os seus e para os gregos, Paulo vai dizer. Mas ele veio para os seus. Então, para não deixar dúvida de que ele veio para os seus, Mateus disse no capítulo 10, Jesus disse aos discípulos, vocês nesse momento não vão aos gentios, não vão sequer aos samaritanos, que era a parte norte do reino de Israel. Vamos nos concentrar na casa dos judeus. Então ele termina esse discurso. E o capítulo 11 nos diz que Jesus também, diferentemente de Davi, você se lembra do tombo no pecado de Davi? Lá no livro dos Reis, quando as tropas, o exército de Davi estava na guerra, e Davi fez o quê? Ficou lá no palácio. E foi nessa que ele viu Batseba e cobiçou a mulher que não era dele. Então, Jesus, diferentemente do Davi, enquanto os seus discípulos estavam na batalha, para a qual ele mesmo enviou, ele também foi para a batalha, ele não parou de trabalhar. Porque o capítulo 11, versículo 1 diz que quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, dando a entender que os discípulos foram cumprir a missão, Jesus saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Jesus mesmo foi pregar. E é curioso, porque Mateus não nos conta o resultado da missão desses discípulos. Porque não era propósito dele. O propósito de Mateus era dizer que Jesus deu autoridade aos discípulos e os enviou. E ele mesmo, Jesus, não deixou de exercer o ministério. Agora, no meio de tantos milagres que aconteceram e foram realizados nos capítulos anteriores, para destacar a autoridade de Jesus, eu quero que você veja o versículo 1 do capítulo 11 e me diga
no que consiste essencialmente o ministério de Jesus. Existem dois verbos aí que nos deixam claro qual é o ministério principal de Jesus. O verbo qual é? Ensinar e pregar. Todos os milagres, todo o exorcismo era para dizer, de fato o reino de Deus chegou. O rei tem autoridade. Mas o ministério principal de Jesus é ensinar e pregar. Ele deu toda a autoridade aos discípulos, capítulo 10, inclusive para expulsarem demônios, realizarem milagres. Mas Mateus, quando volta a câmera para Jesus, para dizer, e ele, Jesus, também continuou fazendo, ele está dizendo para nós o que também os discípulos estavam fazendo, tendo Jesus os enviado. Então, o ministério número 1 do discípulo é ensinar e pregar nas cidades. Esse é o nosso mandato. Fazer discípulos através do ensino e da pregação. E é curioso que Mateus usa dois verbos. Porque um tem a ver com a proclamação do tipo púlpito, como a gente faz hoje. E a outra tem a ver com o ensino do tipo como agora à noite, por exemplo. Sendo que Jesus tinha dado instruções. O mesmo verso 1 fala das instruções. Isso é discipulado. Discipulado 1 a 1 ou em grupo menor. Ensino e pregação. Por que nós, das igrejas históricas, enfatizamos tanto a pregação no culto? Porque nós entendemos que a prioridade do ministério de Jesus foi o ensino e a pregação. Tudo o mais deve surgir e brotar disto. Certo? Aí, o texto vai ficar interessante. Porque se você conhece as profecias do profeta Isaías, principalmente, você vai se lembrar que tudo que Mateus veio narrando que Jesus estava fazendo era o que Isaías disse que o Messias faria. Ele curaria, ele daria visão a cegos, paralíticos andariam, demônios não o resistiriam. Ou seja, todos os sinais, você pode ver isso em Isaías 26, eu botei aí na sua folha, 18 e 19, Isaías 29, 18 a 19. Então, todos os sinais messiânicos Jesus estava fazendo. Foi o que Mateus acabou de descrever, capítulos 8 e 9. E disse para os discípulos fazerem o mesmo, capítulo 10. Agora, com isso em mente, eu e você que conhecemos as profecias do Antigo Testamento, eu e você que já temos a história toda completa na nossa cabeça, olha o que vai acontecer, capítulo 11, verso 2. Quando João Batista, preso, você se lembra por que João Batista foi preso? Por que João Batista foi preso? Por causa de Herodes. Porque ele confrontou o pecado de Herodes. Mateus ainda vai contar essa história para nós. Isso mostra que os evangelhos nem sempre estão narrados em ordem cronológica, mas teológica. João Batista estava preso. Preso porque ele confrontou o pecado. E ele ouviu falar das obras de Cristo. Quais obras? Os cegos veem, os aleijados estão curados. Aquilo que Mateus acabou de descrever. Ele ouve falar dessas obras. E ele manda que seus discípulos
fossem até Jesus perguntar o seguinte: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus, do verso 4 ao verso 6. A resposta de Jesus vai recapitular o que a gente leu no capítulo 8, 9 e 10, ao mesmo tempo que vai reforçar para João Batista o que João Batista conhecia das profecias de Isaías. Vamos lá. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Fala para João Batista, ele conhece a Bíblia dele. A gente está cumprindo o que Isaías falou. E aí ele coloca algo que é aterrorizante. Vem uma bem-aventurança, não mais no plural, mas no singular agora. Porque as bem-aventuranças do capítulo 5 eram todas no plural, né? Lembra? Bem-aventurados os... E aqui ele coloca: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pergunta: por que João Batista estava em dúvida? Se João Batista conhecia a profecia, se João Batista tinha ouvido falar das obras de Cristo, os milagres de que Jesus recapitula, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Se João Batista sabia disso, de trás para frente. E Jesus parece nos dizer que, de algum modo, João Batista estava achando tropeço em Jesus. Ou alguns dos discípulos de João Batista poderiam estar achando tropeço em Jesus. Espera aí. Sim, Jesus enquadra em todos os quesitos do Messias. Mas, será que é ele mesmo? A pergunta que você não pode deixar passar batida. Por que João Batista ficou em dúvida? Deve ser por causa da Condição de prisão que ele estava. Mas os cativos de que Isaías fala eram os cativos do demônio. Jesus tinha expulsado o demônio. Vou te dar uma dica. Abra comigo em Lucas 4. Lucas 4. Deixa eu achar o texto. Verso 16. Quero que você veja esse texto. Jesus foi para Nazaré, Lucas 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler o texto bíblico. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Por quê? Porque eles liam na sequência, e naquele dia, cristocidentemente, deuscidentemente, né, não é coincidentemente, cristocidentemente, a profecia que ele ia ler era o profeta Isaías, capítulo 61. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Não é que ele abriu aleatório, entendeu? Era o que ele tinha que ler. Ele identificou o que estava escrito. É isso que Lucas está dizendo. Agora leia comigo.
Lembrando que o que nós vamos ler aqui é Isaías 61, versos 1 e 2. Presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres de espírito. E foi o que Jesus disse aqui, ó. Disse a João Batista, lá no capítulo 11 de Mateus. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Me ungiu a pregar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus expulsou demônios. Restauração da vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro. O que está faltando? Abre em Isaías. Isaías 61. A profecia é ipsis literi. Olha só, vamos ler Isaías 61, de 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus não leu o que está ainda no verso 2. O que Jesus não leu? O dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não leu isso? Mas ele tinha chegado. Isso deixou João Batista doido. Espera aí, você está dizendo que é o Messias? E o dia da vingança do nosso Deus? E os romanos deitando e rolando? Você é o Messias mesmo ou a gente tem que esperar outro? Porque eu não estou vendo o dia da vingança do nosso Deus. O que João Batista não tinha entendido, porque a revelação toda não tinha sido dada a ele, e nós a temos, e por isso nós somos muito mais indesculpáveis do que era João Batista e os primeiros discípulos, é que o dia da vingança do nosso Deus virá na segunda vinda, não na primeira. Jesus está se revelando como o libertador, o salvador, o substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aspecto da identidade messiânica que está sendo revelado agora. O aspecto do justo juiz será revelado na segunda vinda de Jesus. Sabe por que João Batista estava encontrando tropeço em Jesus? Porque João Batista não estava vendo em Jesus o dia da vingança. No Antigo Testamento, quando se falava do Messias, do Filho do Homem, etc., você tem o Messias de Daniel, que é o Messias vingador. Você tem o Messias de Ezequiel, que é o servo que sofre, também o de Isaías. Mas na cabeça do judeu, o Messias, ele é aquele que quando viesse, imediatamente ele ia revelar o dia da vingança de Deus, ele ia estabelecer o reino na terra. E Jesus está ensinando que, primeiramente, ele veio para libertar cativos, para se revelar como o substituto dos pecadores na cruz. Por isso que ele estava sendo motivo de tropeço. E não foi à toa que o próprio Jesus não leu o versículo 2 de Isaías 61 até o final. Você acha que Jesus não leu até o final porque ele esqueceu?
Você acha que ele não leu até o final porque estava faltando parte no pergaminho? Ele não leu até o final porque ele estava dizendo: eis o que eu vim fazer agora. Agora vamos pular para o século 21. A igreja evangélica. A igreja evangélica quer o dia da vingança. Quer que caia fogo do céu no STF, esse aborto. É óbvio, gente, é pecaminoso, é vexaminoso, é criminoso o que está acontecendo neste momento no país. Eu não estou dizendo que está certo. Mas se o próprio Jesus, primeiro, se apresenta como cordeiro e não como leão que estraçalha, por que a igreja quer se apresentar como tal? Como leão da justiça, da vingança. Por que a igreja quer fazer justiça se o próprio Jesus, no primeiro momento, não se preocupou com isso? Pelo contrário, eles acusando ele na cara dele: fala alguma coisa, Pilatos dizia. Eu tenho autoridade para te libertar, e Jesus calado. Não, você tem autoridade, eu sei. Aliás, eu até sei quem te deu essa autoridade. Meu pai te deu essa autoridade. Eu não vou me defender. Parece-me que o nosso pecado neste momento é não estar sabendo viver como mártires que devemos ser no meio do mundo mau. É óbvio, nada contra você fazer suas manifestações de algum modo, defender suas convicções, buscar seus direitos, nada contra. Mas o que você acha que a gente vai colher desse mundo mau? O aborto, por exemplo, infelizmente, tragicamente, já é uma realidade nos Estados Unidos desde 1973, o ano que eu nasci. Infelizmente, tragicamente, vergonhosamente, eu acredito que o que está sendo feito de novo, é oferecer crianças no altar de Moloque. Eu não tenho dúvida disso. A minha tristeza é que parece que a igreja evangélica não sabe lamentar. Ela sabe brigar e gritar e acusar e ferir. Ela lê Isaías 61 de trás para frente, sendo que nem Jesus fez assim. A gente começa com o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não fez isso. Então João Batista está vendo Jesus cumprir ipsis literis as marcas do Messias, mas está faltando algo. Eu estou aqui preso, aí sim. Por que eu estou aqui preso? Porque ele não é o Messias. Se ele fosse o Messias, os romanos já teriam sido depostos, e eu não estaria aqui preso. E por que eu sei que ele parece não ser o Messias? Porque eu não estou vendo o dia da vingança do nosso Deus. Parte da percepção de João Batista, conforme relata o próprio Evangelho de João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que batizará com o Espírito Santo, eram percepções verdadeiras. Sim. É possível você ter percepções verdadeiras, mas não ter um mosaico completo. Nós estamos numa progressão no conhecimento. E percepções verdadeiras com mesclas de erro, com pressupostos. Com pressupostos. Não é? Então isso fica uma lição muito grande para nós. Quem é o nosso Messias? É aquele que a gente diz que ele tem que ser, usando a própria Bíblia para defini-lo? Ou é aquele que de fato a Bíblia revela e destrói meus pressupostos? No Prega a Palavra a gente está estudando texto e pressuposto. Qual é o pressuposto que Mateus 11, ligado com Lucas 4, Isaías 61, qual é o pressuposto que esse texto destrói? O pressuposto de que nós temos que sair anunciando o dia da vingança do nosso Deus, do tipo,
eu acho um absurdo. Dá vontade de pôr fogo no carro, aqueles adesivos. Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Cria vergonha na cara. Primeiro, que isso não é bíblico. E segundo, que isso é de uma arrogância tão desgraçada. Então a gente começa assim, de trás para frente. A gente começa com o dia da vingança, com pressupostos. É muito sério isso. Agora, eu não estou dizendo que a gente tem que ser conivente com esse mundo. Eu estou me deixando ficar claro. Não é que você vai ser conivente. Já que é assim, já que não tem jeito, vai piorar mesmo. Nos Estados Unidos o aborto é desde 1973. Então deixa rolar. Não, não é isso. Há as maneiras corretas da gente poder, de algum modo, brigar. A primeira delas, por exemplo, é se que tal o crente parar de ficar gastando uma fortuna com in vitro e depois jogando o ovo fertilizado fora e começar a ir buscar adotar. Inclusive ovos fertilizados, se for possível. Que tal a igreja começar a fazer isso? Em vez de ficar na porta de hospital gritando, xingando, não pode abortar. Não pode abortar. A gente sabe que não pode. É pecado. É crime. É assassinato, eu sei disso. Eu estou questionando aqui a postura evangélica. Está claro isso? Falta doçura no nosso falar. E João Batista achou motivo de tropeço, porque ele não viu o dia da vingança. E, apesar de que Jesus fala de julgamento, ele falou disso no Sermão do Monte. Mas não era hora de desferir golpes de julgamento. Ainda não é a hora. Engraçado que o imaginário da vingança acompanha Tiago, João e Pedro também. Cai fogo do céu e Pedro com a espada desembainhada. Mas depois o Pedro com a espada desembainhada, se você ler a primeira e a segunda carta do Pedro, você vai descobrir que ele muda o discurso. No final do capítulo 2, ele começa a assumir a postura apostólica. Ele diz, vamos seguir os passos do mestre, que não revidou quando foi acusado, atacado. Ele aprendeu. Lembra que no Evangelho de Mateus, eles estão aprendendo. Quem é esse Cristo? A carta mostra que Pedro aprendeu. Mostra que Paulo aprendeu. É muito interessante, não é minha área, talvez seja a área de algum advogado, jurista, um dia. Estudar o livro de Atos e ver em que contexto Paulo apela pelos seus direitos como cidadão romano. E com qual motivação ele apela. Porque uma leitura rápida, superficial, que eu tenho feito até aqui de Atos, é que todas as vezes que Paulo apelou pelos seus direitos, de algum modo foi para garantir que o evangelho fosse mantido. E não simplesmente para ele não ir para a cadeia. Foi para que o evangelho chegasse a Roma, e ele queria chegar com o evangelho em Roma. Por isso ele apela pelo direito. Parece-me que é isso. Quando na verdade hoje a gente, não sei, enfim. Então, Jesus está revelando aqui quem ele é. Mateus 11, de 2 a 6. Ele é o Messias. Você não precisa ter dúvida, João Batista. Sou eu. Eu não falei do dia da vingança porque ele ainda não chegou. Como diria o exterminador do futuro, I'll be back. Eu vou voltar. E aí, ai daquele. Mas por enquanto, vamos ser cordeiros no meio de lobos. Vamos ser como a pomba, prudentes como a serpente. Vamos ser cordeiros no meio de lobo por enquanto. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Se você entende isso, as chances são enormes de você não achar motivo de tropeço em Jesus nessa época que a gente está vivendo.
Por que que Jesus não faz alguma coisa com esse STF, com esse país, com esse mundo ocidental? Porque a resposta está aqui. Não chegou o dia da vingança. E enquanto o dia não chegou, nós somos como ovelhas no meio de lobos. Muda ou não muda a perspectiva? Versículos 7 a 15. Jesus agora vai dizer quem é João Batista. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Por que que era importante agora Jesus descrever ou autenticar o ministério de João Batista, gente? Por que que era importante? Porque João Batista é o precursor do Messias. E naquela multidão tinha gente, os discípulos de João Batista se afastam, e naquela multidão provavelmente tinha gente que estava desfazendo de João Batista. Está preso. Se está preso é porque não é coisa boa, não é de Deus. Aí Jesus vai dizer quem é João Batista. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Primeiro está dizendo que ele era do deserto. Um caniço agitado pelo vento? O que essa imagem te descreve sobre João Batista? O que é um caniço agitado no vento? Um bambuzal agitado assim. O que isso significa? O que isso te traz à mente? Não é bem o barulho, o caniço agitado. O que é esse caniço? Instabilidade. Jesus está falando aqui, está arremetendo o povo às convicções de João Batista. Vocês foram ver um homem de convicção. Não é qualquer vento que curva esse homem, não. Não é qualquer novidade que curva ele, não. Vocês foram no deserto, vocês não viram um caniço agitado. Paulo vai dizer, para lá e para cá com vento de doutrina. Então Jesus está chamando a atenção para a convicção de João Batista. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Jesus está falando aqui do compromisso dele com a mensagem dele. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso significa? Por que de repente agora os do reino dos céus são todos maiores do que ele? Diz respeito à nova aliança, né? O valor da nova aliança. A revelação completa que agora a gente tem, e nem João tinha. A ênfase aqui é a nova aliança. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Por que Jesus fala isso? João Batista estava em que estado? Qual era a condição de João Batista nesse momento? Ele estava de que forma? Preso. Ele estava sofrendo violência por parte de Herodes, porque ele desafiou o pecado de Herodes. Jesus está profetizando, dizendo o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E os que usam de força, de perseverança, se apoderam do reino. Jesus está nos dando uma garantia, duas de fato. Primeira, onde eu e você chegarmos
com o reino dos céus, nós sofreremos algum tipo de violência. Qualquer lugar, se você pegar a história dos batistas no Brasil, quando eles chegaram pregando aí nos 4 cantos dessa nação, você vai ver relatos e relatos de apedrejamento, de violência, o catolicismo romano perseguindo os crentes, que era assim que eles chamavam, e onde o reino dos céus chega, ele sofre violência. E a maneira de conquistarmos o reino dos céus não é tanto pela força da espada, não é dessa força que Jesus está falando. Até porque ele vai mandar Pedro guardar a espada. Ele vai dizer, o que vive pela espada, morre pela espada. A força de que Jesus está falando aqui é a resistência, é a perseverança, é aquela força da qual Hebreus 12 vai nos falar. Pela alegria que estava proposta, ele suportou a vergonha da cruz. Então Jesus está dizendo, olha, João Batista foi um grande homem. Até esse momento da história da revelação, da história da redenção, não houve homem como ele. E depois dele, todos do reino serão grandes. Mas isso não exime os meus filhos, os cidadãos do reino dos céus, não exime a gente, eu e você, de sofrer violência. Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. E quem usa de força se apodera do reino. Perseverança. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele é o Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que era importante Jesus dizer tudo isso sobre João Batista? Porque tudo que João Batista tinha dito sobre Jesus era verdade. E se eles, de algum modo, a multidão, destruísse a reputação de João, tudo que João pregou ia para o ralo com João. Então Jesus está aqui dizendo, se vocês reconhecem que João Batista é o Elias, e devem reconhecer porque ele é, então vocês têm que reconhecer que tudo que ele disse a meu respeito é verdade. E é. Jesus está vindicando aqui João Batista para poder vindicar a mensagem de João Batista e poder vindicar o ministério messiânico dele mesmo. Quanto mais eu leio a Bíblia assim, gente, mais eu fico encantado com a sabedoria desses autores para construir esses argumentos. Você não fica? É impressionante. Então, nós vimos do verso 2 ao 6, quem é Jesus? Nós vimos do 7 ao 15, quem é João Batista? Vira a página. Do 16 ao 19, nós vamos ver quem sou eu, quem é você. Aí, tendo ele, do verso 2 ao 6, esclarecido para os discípulos de João, olha, volta lá, diga para João, que ele não precisa ter dúvida, não precisa achar em mim motivo de tropeço, eu sou o Messias. Conforme as profecias de Isaías, eu sou. Eu estou dizendo isso porque tem gente que diz assim, que Jesus nunca se declarou Messias. Isso é mentira. Ele acabou de se declarar Messias. Ele não usou as palavras, mas quando ele arroga para ele todas as marcas do Messias, meu Deus, o que ele está dizendo? Senão que ele é o Messias. E do 7 ao 15, Jesus vindicou João Batista, a mensagem de João Batista, e o messianismo de Cristo. Aí agora, ele vai dar uma chamada nessa multidão. E ao fazer isso, ao denunciar a hipocrisia de Israel,
ele vai dizer: vocês são igualzinho crianças, instáveis, não sabe o que quer, entrega um brinquedo na mão de uma criança, na mesma hora ela abre porque quer outro, diz que quer uma coisa, você dá, depois não quer mais. Pergunte ao Marcos se não é assim. Mesma hora que ela está aqui, rindo, ela vai ali, minutos depois, e chora. É exatamente assim. Sou eu e você. Olha o que Jesus vai dizer. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças, gritam aos amiguinhos, aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. São dois extremos. Não, vamos brincar de chorar? Vamos. Aí eles tocam músicas de funeral. Não, vamos brincar de rir. Aí eles tocam música de festa e de dança. E nada agrada a esse povo. Pois veio João, que não comia nem bebia. E as pessoas dizem: ele tem demônio. Por isso que ele não come nem bebe, é um endemoniado, está lá no deserto. Veste esquisito. É um endemoniado, é um doente mental. Veio João Batista, com todo esse espírito monástico, vamos dizer assim, e vocês disseram que ele é endemoniado. Aí veio o Filho do Homem, que é o oposto. Come com as pessoas, bebe com as pessoas, e vocês chamam ele de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vocês não sabem o que vocês querem. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus está descrevendo quem nós somos, o quanto nós oscilamos. E nós temos que nos contentar com Jesus por aquilo que Ele é em si. E aí, tendo feito isso, ele vai demonstrar aqui o juízo dele. E é um negócio assim, assustador o que ele vai dizer agora. Olha o que ele vai dizer, verso 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Lembra que ele fez vários milagres? A gente já leu sobre eles. Ai de você, Corazim, cidades ali da região. Ai de vocês, Betsaida, porque se em Tiro é a cidade dos fenícios, pagãos, e em Sidom são os cananeus. Se entre os fenícios e os cananeus se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, nessas suas cidades, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Isso é chocante. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Jesus não deixa de ser duro, ele está falando agora aqui de inferno. Será jogada no dia do juízo. Porque por enquanto ele está dando chances. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Isso é ofensivo ou não? É muito ofensivo para aquele povo cheio de justiça própria. Você está me dizendo, Jesus, que Sodoma vai ser tratado no dia do juízo com um pouco mais de misericórdia? Que fenícios e cananeus
que sacrificam seus próprios filhos ao fogo dos deuses. Você está dizendo que eles... Eu estou dizendo isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz tantos sinais diante dos seus olhos, vocês não creram. Se eu tivesse feito um pouco, parte do que eu fiz nessas cidades, até hoje elas estariam aí. Então a gente aprende alguma coisa. Primeiro, não depende tanto de milagres para as pessoas se converterem, certo? Está claro isso? Foram feitos tantos, e o povo de Cafarnaum, o povo de Corazim, o povo de Betsaida não se converteu. Não depende tanto de milagre. Mas o que mais me impressiona é o seguinte: Jesus de algum modo sabia que se tais sinais fossem feitos naquelas cidades pagãs, até hoje elas estariam lá. Pergunta: por que os sinais não foram feitos? Nunca te passou isso pela cabeça? Porque Jesus, você está dizendo que se esses sinais tivessem sido feitos lá em Tiro, Sidom, Sodoma, é provável que esse povo estaria aqui até hoje. O Senhor mesmo está dizendo isso. E por que não foi feito? Porque a salvação pertence ao Senhor. E Ele entrega a quem Ele quer. E isso vai ficar claro no final do capítulo agora. Verso 25 a 30. Aí a gente conclui. Porque aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios. Eu cortei os capítulos, os versículos anteriores, ó. Ou não, está aqui, né? Está aqui. Porque aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou. Espera aí. Deixa eu ver o que eu cortei aqui. Está faltando alguma... Mateus 11, 25. Está certo, né? Porque aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha o que Deus fez, ou faz. Ele esconde estas coisas de sábios e instruídos e revela aos pequeninos. Quais coisas? As coisas necessárias para a salvação. Quem são os sábios e instruídos? São os universitários, PhD? Não é desse tipo de gente que Jesus está falando. Ele está condenando as pessoas que se orgulham de terem sabedoria e instrução e se agarram a isso dizendo, eu não preciso de Deus. Eu tenho a ciência, eu tenho o conhecimento. Tinha até uma escola, existe ainda, se não me engano, em Campinas, São Paulo, uma escola cujo nome é Culto à Ciência. Então, Jesus está combatendo esse tipo de espírito. Ele não está combatendo você estudar, você buscar sabedoria, você buscar instrução. Então, Jesus está destacando aqui a soberania de Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque sim, o Senhor esconde estas coisas de gente sábia, orgulhosa, e revela aos pequeninos. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, presta bem atenção. Se você conhece as coisas da salvação e crê nelas, louve a Deus, porque o Pai te revelou isso. Ele não escondeu de você. Isso se chama graça. Ele revelou para você. Porque neste exato momento Ele está escondendo de um monte de gente. Ele escondeu de Tiro, Ele escondeu de Sidom, Ele escondeu de Sodoma, e Ele continua escondendo de um monte de gente. Ele revela aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Esse versículo 27 é o coração do Evangelho de Mateus. Jesus está revelando a divindade dele aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ele está falando da unidade da Trindade aqui. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Ele está falando, eu e o Pai somos um. Eu conheço Deus por dentro, Deus me conhece por dentro. O Pai conhece o Filho por dentro, o Filho conhece o Pai por dentro. E quem é que conhece o Filho, fora da Trindade? Entre nós, humanos, quem é que conhece o Filho? Olha o que Jesus responde. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Soberania de Deus na salvação. Você não vai encontrar salvação na sua própria sabedoria, buscando a sua própria coerência das coisas. Porque sabe o que te falta para você se converter? Não é argumento. Argumento está cheio a Bíblia. O que te falta é arrependimento. De repente, essa sua grande busca por argumento é a grande revelação do seu orgulho, do seu pecado, da sua vaidade. Argumentos existem. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pastor, e se eu quiser conhecer o Filho e o Filho não quiser se revelar a mim? Deixa eu te dizer, isso nunca vai acontecer. Porque um dia você só vai querer conhecer o Filho porque Ele vai ter começado a se revelar a você e a aguçar seu apetite. Porque se Ele não fizer isso, você vai continuar satisfeito com as suas pelotas de porco e chamando isso de manjar. Ninguém vai querer o Filho se o Filho primeiro não se revelar a Ele. Por isso que Deus é justo quando Ele escolhe quem Ele quer. Porque não tem ninguém no inferno, mas eu te quis, o Senhor que não me quis. Não. Ninguém quer o Filho. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso aqui te dá garantia para você evangelizar. Pai, eu não sei a quem o Senhor quer se revelar. Mas está cheio de gente por aí a quem o Senhor quer se revelar. Então eu vou começar a falar. E aqueles a quem o Senhor quer se revelar, eles vão ouvir sua voz através da minha voz. E eles, por serem suas ovelhas, ao ouvirem sua voz através da minha voz, eles te seguirão. Essa é a única garantia para a gente evangelizar. Deus, me leve àquelas ovelhas tuas. Porque se em última instância, gente, só depende do sujeito querer Deus, você nem pode parar de orar. Muita gente fala assim, não, mas se Deus já determinou, eu não vou orar. É o inverso. Porque o Deus que determina é o Deus que determina a maneira como vai acontecer. E a maneira é pregação e oração. E por quê? Para revelar que tudo depende dele. Agora, se você acredita que em última instância a salvação de alguém depende só da pessoa querer, sua oração não vai fazer sentido. Porque vai chegar um ponto em que nem Deus vai poder fazer alguma coisa. Porque depende da pessoa querer em última instância. Ou não é?
O máximo que você pode fazer é, Deus, prepara o caminho, me coloca cara a cara, dá uma amolecida ali. Todo arminiano ora como um calvinista. Ó Deus, salva. Pronto. Ó Deus, convence. Acabou. Não tem jeito. Então não precisa ter dúvida. Como Abraão orou, dizendo, Senhor, mas se tiver 10 justos lá em Sodoma, Deus vira para Abraão e fala, Abraão, não se preocupe não. Se tiver um lá, eu vou poupar. O problema é que não havia nenhum. Se houver alguém que quer a Deus, se no seu coração você tem desejo de conhecer Deus, saiba, é Deus já começando algo em você. Do contrário, você não estaria nem aqui assistindo isso aqui. Então não precisa se preocupar em querer defender a reputação de Deus. Deus sabe cuidar muito bem da reputação dele. E aí, olha só, esse Jesus que diz que ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Estou lendo o verso 27. E aquele a quem o Filho quiser revelar, ele não tem nenhuma dificuldade em fazer um apelo. Venham a mim. Venham a mim todos. Está vendo, pastor? Eu sei, o convite é para todos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está falando aqui dos que estavam cansados e sobrecarregados, dos judeus. Então venham a mim vocês. Agora, você já parou para pensar que a pessoa que está mais cansada, ela não se reconhece cansada? Conversa com os psiquiatras. O que o cara vira para o sujeito? Fala assim, o Marcos procura o psiquiatra, cansado, estressado. O psiquiatra vira para ele e fala assim, Marcos, se você não parar, você vai ter um burnout. Todo mundo está vendo que o Marcos está cansado e sobrecarregado. Só ele não viu. Então, quando Jesus faz esse convite, venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Quem são os que virão? Os que vão parar e dizer, é verdade, eu estou cansado e sobrecarregado. E quem vai ter feito eles perceberem isso? Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Do contrário, eles vão estar ali, eles vão morrer cansados e sobrecarregados, dizendo, aleluia, glória a Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pau está quebrando, ele está sendo perseguido, a perseguição vai piorar no capítulo 12. E ele está dizendo, dentre vocês aí todos que querem me ver morto, se tiver alguém que se sinta cansado, sobrecarregado, vem a mim. Eu quero aliviar você. Esse é o nosso Jesus. Esse é o seu chamado, é o meu chamado. Então, é sobre a autoridade de Jesus. É sobre a autoridade de Jesus. Na medida em que os fariseus foram percebendo a autoridade de Jesus, eles foram se afastando de Jesus. Dúvida? Perguntas? Isso. Que o pastor faça a obra.
Porque a ovelha em si, ela não tem nem o discernimento de que ela está no meio de lobo. Uhum. Isso, exatamente isso. Isto. Sem dúvida. Por que João Batista duvidou da identidade de Jesus? Porque ele queria uma ação de Jesus que não era para aquele momento. Certo? Estão satisfeitos? E minha oração, gente, é que o Senhor nos encha do conhecimento, da autoridade dEle, que isso nos faça correr para os braços dEle e descansar. Porque Ele revela toda essa autoridade sobre tudo e sobre todos. Para poder dizer assim, se você entende que eu tenho toda essa autoridade, vem a mim. E eu vou dar descanso para a sua alma. Não foge de mim. É esse o convite. A soberania de Deus é para te fazer sossegar nos braços do pastor. Do Deus que guarda, que protege. A soberania de Deus é para te encorajar a pregar e dizer a todos, venham a Cristo. A soberania de Deus não é para você sair debatendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, calvinismo, arminianismo. É para você se deleitar nesse Deus que escolheu se revelar a você. Amém. Ou não? Porque se você tem dúvida disso, hoje à noite, você pode se entregar a Ele. E eu te garanto que se você se entregar a Ele, foi porque Ele te trouxe. Isso é graça. Isso é muita graça. Pai querido, no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a ser como ovelhas no meio de lobos. Que a revelação da Tua autoridade a nós nos chame, nos convide, nos atraia para os Teus braços. Ó Deus, se há algum cansado e sobrecarregado aqui hoje, traga-o para os Teus braços. Traga-o quebrantado, arrependido. Opere salvação. E a todos nós, dá-nos um coração cheio de alegria por tudo que o Senhor é, fez, faz e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém.